Quando e como surgiram as primeiras cidades? As primeiras cidades aparecem no Oriente Médio, no sul da Mesopotâmia, região da Ásia, onde estão situados atualmente o Irã e o Iraque. Como na época essa região era banhada pelos rios Tigre e Eufrates, tinham terras muito férteis que facilitavam a plantação de alimentos. Mais especificamente, o primeiro assentamento a receber o nome de cidade foi Jericó, às margens do rio Jordão, na Palestina. Isso aconteceu há 8.000 anos antes de Cristo. Porém, o Homo sapiens sapiens, o homem atual, surgiu bem antes de Jericó, há 40 ou cerca de 30.000 anos antes do aparecimento de Jericó. Por sua vez, o uso do fogo, as primeiras pinturas rupestres, construção de cabanas e a utilização de artefatos de pedra lascada são anteriores a Jericó. Çatalhöyük, no sul da Anatólia, atual Turquia, surgiu pelo que se sabe muitos séculos depois de Jericó, mas foi o primeiro assentamento a registrar sinais de que sua população praticava música e dança. Na verdade, mais importante que saber quais foram as primeiras cidades é saber em que contexto e como surgiram as primeiras estruturas espaciais classificáveis como urbanas. As primeiras cidades fazem seu aparecimento na chamada Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, por ter ocorrido no período pré-histórico, a Idade da Pedra Pólida, ou período Neolítico. É na Idade da Pedra Pólida que se inicia a agricultura, e graças a isso irão surgindo aos poucos assentamentos sedentários, e depois as primeiras cidades. Levando em conta que a subsistência do homem pré-histórico, normalmente nômade, era garantida pela caça, pesca e coleta vegetal. A agricultura foi um salto extraordinário, uma mudança radical. Com a agricultura, tornou possível alimentar a população cada vez maior, gerando um excedente alimentar. Se na base de uma simples economia de caça e coleta, todos os adultos do grupo eram obrigados a participar da busca e obtenção de alimentos sob pena de morrer de fome se não o fizessem. A possibilidade técnica de obtenção de excedentes proporcionava condições para que certos indivíduos se desvinculassem da produção, dedicando-se às outras funções especializadas, fazer guerra ou cuidar de serviços religiosos, por exemplo. A cidade, em contraposição ao campo, foi se constituindo como um local onde se concentravam os grupos e classe cuja existência enquanto pessoas não vinculadas às atividades agropastoris. Vamos chamar a atenção para o processo de passagem da produção de subsistência para a produção de alimentos, visando também o comércio externo, assim como para o surgimento da manufatura especializada, tudo isso tendo um arrebatamento demográfico sob a forma de uma acentuada expansão da população, fundamentos sobre os quais se deram a transformação de povoados de agricultores em cidades e proliferação destas. Cumpre sublinhar que o aparecimento e proliferação de cidades pelo mundo antigo teve relação não apenas com as inovações técnicas que permitiram a agricultura e a formação de acidentes alimentares capazes de alimentar uma ampla camada de não produtores diretos, mas com mudanças culturais e políticas profundas, mudanças de ordem social em geral. A regra foi de que o surgimento das primeiras cidades desse entrelaçadas com o aparecimento de formas centralizadas e hierárquicas de exercício de poder. E com efeito, foi justamente a formação de sistemas de dominação com monarcas e seus exercícios que permitiu, ao lado das inovações técnicas, uma crescente extração de excedente alimentar sobre o fundamento de opressão de produtores diretos. Há registro de poucas exceções a essa regra de tendência de centralização de poder na esteira da gradual sedentarização e do domínio da agricultura. Em geral, contudo, acabou se desenvolvendo em muitos locais um aparelho de Estado, uma estrutura de poder e dominação que determinou no seio da sociedade uma separação rígida entre elite e povo. Ao longo da história da humanidade, poucos foram os momentos em que essa separação, uma vez instalada, foi desafiada e superada. A democracia é um bom exemplo. Recapitulando, as primeiras cidades surgem como resultado de transformações sociais, econômicos, tecnológicos, políticos e culturais, quando para além de povoados de agricultores ou aldeias, que eram pouco mais que acampamentos permanentes de produtores diretos que se tornaram sedentários, surgem assentamentos permanentes, maiores e muito mais complexos, que vão abrir uma ampla população de não produtores, governantes, funcionários, sacerdotes e guerreiros. As cidades também irá abrigar artesãos especializados, como carpinteiro, ferreiro, ceramistas, joalheiros, tecelões e construtores navais, os quais contribuirão com suas manufaturas para o florescimento do comércio entre os povos.
Em vários sentidos, por consequente, a cidade difere do tipo de assentamento neolítico que se precedeu menos complexo. Entretanto, as cidades continuaram a transformar-se durante os milênios seguintes ao seu aparecimento e continuam a transformar-se sem cessar. A Revolução Industrial na Europa e, mais amplamente, os processos de industrialização pelo mundo afora também tiveram um impacto enorme sobre o tamanho e a complexidade das cidades. Muito embora haja razões para se usar o mesmo termo para assentamentos tão diversos quanto a pequeno R, no alvorecer do fenômeno urbano e uma grande cidade contemporânea, é de se perguntar: poderá o conceito de cidade passar inalterável por um milênio de transformações materiais, políticos e culturais? É claro que não, né, gente? Não vamos viajar. Daí surgem novos termos para ampliar nossa visão em relação à urbanização, metrópole e meganópole. Oi, meus amores, voltei. Vamos agora para a nossa aula de história. Vamos? Muito bem, meus amores, peguem a apostila de história na página 10. Nós tínhamos uma leitura para ser feita, né, em casa, que a tia Paula passou para vocês, sobre o Saiba Mais, na página 10. A tia Paula vai ler para vocês, acompanhem junto comigo, porque nós temos que dar continuidade nos estudos, tá? Então, vamos lá? Não esqueçam de pegar, né, ó, que a tia Paula falou. Coloquem a data aqui, ó, dessa leitura de hoje aqui, ó, no Saiba Mais. Hoje é dia 13/4/2020. Então, vamos lá. As primeiras cidades do mundo surgiram por volta de 5.000 anos antes de Cristo, com alguns assentamentos na região de Sumer, lá na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, sabia? Pois é. Entre 4.300 e 3.200 anos, estes assentamentos se tornaram cidades complexas, como a Ur, Uruk e Nippur. Então, olha só, terceiro ano, pegue o marcador de texto e marquem esse parágrafo inteiro, que é muito importante para vocês. Ó. Comecem aqui as primeiras cidades e vão até Nippur, tudo bem? Então, vamos seguir. O mapa ao lado, aqui o mapa, aqui, ó. Tá vendo aqui o mapa, ó? O mapa ao lado mostra a localização de algumas dessas cidades. Perceba que todas estão construídas próximas ao rio Eufrates e Tigre. Olha só, pegue logo o marcador de texto e marque essas 3 cidades aqui no mapa. Ó. Aqui nós temos Ur, Uruk e Nippur. E os rios estão aqui, ó, tá? É o rio Tigre e o rio Eufrates. Tá vendo aqui, ó? Marquem, porque isso é muito importante para a compreensão de vocês. Isso ocorreria porque quando a água dos rios abaixava, era possível cultivar alimentos naquelas terras, que eram bem férteis, por terem estado inundadas recentemente. Além disso, os meios de transportes marinhos eram muito importantes para o comércio com outras regiões. A pesca também era uma forma de alimentar a população local. Com o passar do tempo, as pessoas foram adaptando o uso das águas às suas necessidades, como o transporte de produtos, a produção de energia, o escoamento de esgoto, etc. Nunca deixando de utilizar água em suas atividades diárias. Atualmente, as águas do rio fornecem energia e servem para cultivar alimentos e transportar pessoas e cargas. Na região do município lá de Uberaba, por exemplo, há diversos rios muito importantes, como o rio Uberaba, o Rio Grande e o rio Tejuco, né? Isso significa, terceirão, que a cidade de Uberaba está localizada nas bacias do Rio Grande e do Rio Paranaíba. Tempo bom, hein? Uma parte dessa água é utilizada para gerar energia elétrica, como que é o caso da usina hidrelétrica de Volta Grande, localizada lá no Rio Grande. Outra parte, terceira, virem a página. Outra parte voltada para a irrigação de grandes fazendas, produto de soja e cana-de-açúcar. Pois, segundo o IBGE, o município de Uberaba é o 5º maior produtor agrícola do país. Olha, então Uberaba é muito importante, esse município de Uberaba, hein? Além disso, a pecuária, ou seja, a criação do gado, também gasta muita água. Para você ter noção, terceiro ano, para produzir 1 quilo de carne de vaca, são necessários aproximadamente 15,5 mil litros de água. É muita coisa.
Com toda essa água, você pode tomar quase 120 banhos. Ainda assim, a cidade de Uberaba possui projetos voltados para o tratamento de água e do esgoto, além de recuperação das águas do rio de Uberaba, do Ribeirão, Conquistinha e seus afluentes. Entenderam agora? Então, o rio Uberaba é muito importante, né? E fica localizado aqui no Brasil, tá? Então, assim, é igual a nossa cidade, a cidade de Uruque e Nippur. São uma das primeiras cidades daqui as primeiras cidades do mundo, tá? Então, prestem bem atenção nessas 3 cidades, né? Que isso normalmente cai nas provinhas. E os 2 rios, que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Então, essas perguntas normalmente caem na provinha, porque a criança tem que guardar quais foram as primeiras cidades do mundo. Então, como a tia Paula falou, são 2 que começam com Ur, né? Uruque e Nippur, tá? Muito bem. Aí, aqui na página 11, tem uma explicaçãozinha porque que é fundamental a água, né? Porque a água é muito importante para a vida na Terra, todo mundo sabe. Desde o princípio, as pessoas constroem vilas e cidades perto de fontes de água, como o rio, os lagos, os mares e o oceano. Também a água é importante para a agricultura, pois ajuda no cultivo de alimentos. Sem ela, os animais também não teriam a ração, né? Porque como que vai fazer? De onde ela vai vir? De onde vem a ração? Ela também foi muito importante para o comércio, pois os povos mais antigos já utilizavam barcos, navios para troca e venda de produtos. A cidade em que você mora fica perto de alguma fonte de água? Seria um tema interessante para pesquisa, né? Aí na página 11 vem o meu bairro e minha vivência. Né? Vamos virar a páginazinha que vocês fizeram no caderninho, que era para pintar a imagem e refletir. E copiar o dialogando no caderninho de história que a tia Paula vai corrigir. Aí, terceiro ano, como sempre, nós temos que ler uma página, 2 páginas, ou até mesmo 3, e fazer os questionários no caderninho de história. Então, vamos lá. Na página 12 que a tia Paula vai acompanhar agora, tá? Vamos lá? À medida que as cidades foram crescendo, fez-se necessário dividi-las em bairros para que as ruas fossem localizadas mais facilmente. Itatiaia é composta por bairros, né? Itatiaia, todas as cidades desse mundo, né? As pessoas que vivem nos bairros formam comunidade e podem até se tornar amigas com o passar do tempo. Os membros dessas comunidades costumam formar associações que buscam soluções para os probleminhas do bairro. Itatiaia, todo bairro tem uma associação. Nós temos uma associação no Meriza, tem a Moca, que a gente conhece bastante. Tem cada bairro tem uma associação, mas é bom vocês perguntarem para a mamãe qual é o nome da associação do bairro de vocês, tá? Os bairros podem ser grandes, também podem ser pequenos, né? Que o centro é um bairro grande, o Campo Alegre é um bairro grande, mas tem bairros que são pequenos, tá? E possui grandes áreas comerciais, ou seja, majoritariamente residenciais. Podem ser mais ricos ou mais pobres. Em suma, os bairros são múltiplos e diversificados, porque os seus moradores assim o são. Mas, infelizmente, terceiro ano, os bairros mais ricos têm uma estrutura bem melhor, com saneamento básico, pavimentação devidamente asfaltada, serviços básicos como posto de saúde adequado, supermercado, farmácia, bares, parques e áreas de lazer. As pessoas mais pobres costumam morar em bairros mais afastados do centro da cidade, pois a estrutura básica não contempla tudo o que é necessário para que a pessoa viva plenamente e com dignidade. Aí, o caderninho de vocês, no caderno de história, vocês vão colocar o cabeçalho, a data, né, e vão fazer da página 3 o dialogando. O dialogando é uma forma da gente questionar eu vou colocar para vocês os ensinamentos e explicar para vocês. Porém, eu acho necessário todo o terceiro ano pegar o caderninho nesse momento que nós estamos vivendo, registrar as perguntas para facilitar para nossas provinhas, tudo bem? Então, peguem um caderninho de história, aí na página 13, tem que colocar lá o cabeçalho, coloca assim, atividade da página 13. E vai ter o questionário, tá? Porque o texto já está aqui. Então, não tem necessidade de ficar copiando o texto e responder. Só tem que ficar atento nas perguntas, tá? Aí vem a perguntinha assim, ó. O que pode ser feito para que as pessoas mais pobres tenham condições de vida melhor? O que pode ser feito? Pode perguntar para a mamãe, para o papai.
As pessoas têm que ter um emprego melhor, têm que ter um bom salário, que a pessoa, quando tem tudo isso na vida, ó, um emprego bom e ganha dinheiro bom, né, com um trabalho digno, a gente consegue ter uma vidinha melhor. Pode comprar um carro, pode colocar o filho numa escola particular, pode comprar mais alimentos diferenciados. Então, quando a pessoa tem um emprego e ganha bem, ela consegue viver melhor, tem condições de vida melhor. Depois, quais são os principais problemas de um bairro? Vocês podem observar se as ruas estão esburacadas, se ela é pavimentada, está asfaltada, tudo bonitinha. Então, vocês podem ver qual o problema que um bairro pode ter e de que maneira você acredita que eles podem ser solucionados. Normalmente, terceiro ano, é a prefeitura que é responsável para cuidar das nossas ruas, tá? Só que nem sempre isso acontece. Então, muita associação de moradores, né, que tem em cada bairro, sempre tem uma pessoa que é responsável para procurar solução junto lá na prefeitura. Por isso que é importante ter essa associação de moradores, que uma pessoa vai buscar solução para o problema do bairro, tudo bem? De que forma a comunidade do seu bairro atua na solução desses problemas? Dessa forma, né? Que a tia Paula acabou de explicar. O seu bairro possui alguma associação de bairro? Pergunta para a mãe. Todos aqui em Itatiaia tem, que a tia Paula já conhece, tá? A sua família faz parte de qual associação? Do meu bairro, né? Às vezes, né? E quais são os principais serviços e estabelecimentos existentes em seu bairro? O que tem no seu bairro? Tem farmácia, tem banco, tem bares, tem posto de saúde, né? Tem que ver se tem posto de saúde aí no bairro de vocês, tá? Então, procurem as informações com a mamãe e respondam no caderno. O seu bairro possui parques e área de lazer? Tem alguns bairros em Itatiaia que tem, outros não, tá? Que tem uma pracinha onde vocês costumam brincar e é só responder os questionários aí num caderninho de história. Vamos ter que avançar um pouquinho, porque são 2 tempos de história, né? Então, não dá para fazer só 2 questionários, né? Então, a tia Paula vai explicar para vocês aqui na da página 13 os lugares de memória. O que é memória? A memória é o que guarda aqui na nossa cabecinha e fica localizada aqui, ó, perto da nuca aqui, ó, que é responsável pela nossa memória. Como você pode ter notado, as pessoas são responsáveis pela construção, pelo desenvolvimento e pela manutenção de todos os espaços, seja um bairro, uma cidade ou um país inteiro. O que antigamente era uma vila se transformou em alguma coisa, que ela foi crescendo. Antigamente era uma vila, hoje ela se transformou em cidade, que se desenvolve, ela cresce, abrigando cada vez mais as pessoas, né? Que a cidade é grande. Estas vivem e interagem, fazem história e assim marcam profundamente a identidade dos locais por onde passaram. Olha só essa pessoa aqui, ó. Olha essa história que bonitinha, ó. Um marinheiro beija uma enfermeira durante as comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial. Aí a foto é do Alfred Eisenstein, né? Aí depois ele coloca aqui atrás assim, ó. Traduzindo pelo inglês, né? É uma série de esculturas feita por Seward Johnson, baseada na fotografia de Alfred Eisenstein. Então, são memórias, olha só. São fotografias, foram uma passagem, essas pessoas passaram aqui, que no caso era fotografia. Isso aqui é o quê? Reflete a memória. Memória dos lugares que passaram. Vocês têm memória de uma viagem que foram para algum lugar, que foi para a praia. Isso são memórias, lugares que eu passei, que guardei aqui na minha memória, tá? Então, vamos para a página 14. Virem aí. As fotografias anterior, que é essa aí do marinheiro, terceira da página 13, feito por Alfred Eisenstein, né? Em 1945, nos Estados Unidos. Por isso que o nome é diferente. Por isso que embola a língua para falar, né? Retrata um marinheiro beijando uma enfermeira na rua em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial. Esse beijo simboliza o sentimento de alívio da população com o fim de um sangramento conflito. Essa foto de Eisenstein ficou tão famosa que se tornou uma série de estátuas espalhadas pelos Estados Unidos. Hoje em dia, todos que passam por elas conhecem sua história e sabem o que elas retratam, pois essa imagem se tornou parte da identidade daquele país. Que bacana, né? Bom, aí, como sempre, teorizando. Caderninho de história e coloquem a página para te saber onde foi feito, de qual conteúdo, de qual a leitura foi feita esse dialogando aí, tá? Que é o questionário.
Em sua cidade, terceiro ano, há alguma estátua? Eu acho que tem. Eu vi uma estátua que fica ali na subidinha aqui no centro ali, perto do fórum ali, né? Ali, parece que ali tem uma estátua em homenagem a alguém importante. Eu só não lembro direitinho, mas eu acho que é uma estátua ali, né? Feita no mármore, né? É bom e interessante. O terceiro ano dá uma voltinha quando passa essa pandemia, dá uma olhada, ou um adulto da casa de vocês passar lá e dar uma olhada nessa estátua, para ver se tem, tá? Bom, em sua cidade alguma estátua, construção, algum busto ou um marco feito em homenagem a uma pessoa ou acontecimento? É essa aí que eu falei para vocês. Eu acho, se eu não me engano, algum busto, né, ou um marco feito em homenagem a alguém. Eu passei lá e já vi isso aí. Bom, a rua em que você mora foi nomeada em homenagem a alguém? Olha só, terceiro ano. Todo bairro normalmente é em homenagem a alguém importante. Pode, às vezes é por causa de um médico, uma pessoa que foi muito importante na cidade da gente. Todos os bairros têm, tá? Então procurem ver. Você conhece a história dessas pessoas? Então, dependendo do bairro de vocês, o nome, vocês procuram saber a história dela, que pode registrar aqui, tá? É comum que as escolas públicas ou municipais sejam nomeadas para honrar uma personalidade. Isso mesmo, Colégio Municipal Reinaldo Maia Souto. Tem uma história que eu estudei há muito tempo sobre o Reinaldo Maia Souto, tá? Por isso que o colégio é em homenagem a ele. Pedro Rangel também, o Ana Gregory, né? Os colégios municipais da Elisa Lisboa Gregory também é homenagem. As escolas públicas sempre homenageiam alguém muito importante que passou nas nossas vidas e na cidade. Você consegue se lembrar do nome de alguma? A tia Paula já deu umas dicas aí. Você sabia que o Colégio Cenecista Dr. José Ferreira possui um centro cultural cujo nome é uma homenagem a uma personalidade pública? Olha! Discuta com seus coleguinhas o que você sabe sobre esse homem chamado Joubert de Carvalho. Vocês podem pegar a internet e pesquisar a respeito dessa pessoa, né, desse homem chamado aí Joubert de Carvalho e registrar aqui. Não precisa ser muita coisa. Aliás, todas as perguntas não podem ser muito grandes, porque vocês ainda são crianças, tem que escrever o que vocês compreendem, sem perder o sentido, tudo bem? Aí a tia Paula vai passar uma tarefinha, tem duas tarefinhas, 2 dialogando, que começou aonde, terceiro ano? Na página 13, que é para ser feita, né, na página 13, e depois a tia Paula passou a página 14. São 2 dialogando. Tem que ter esse registro. Não tem como, a gente não está na sala de aula. Nós estamos fazendo essas aulas assim online, mas também tem que ter responsabilidade e aprendizado, tudo bem? Bom, então vocês vão ler aí da página 17 em casa até a página 16, que é a tarefinha de casa. Então, qual foi a nossa aula de história hoje? Vamos registrar aí para não se perder. Página 13, que tem tarefa, até a página 16. De 13, 14, 15 e 16. Essas tarefinhas aqui que a tia Paula falou, exigem muita leitura e concentração. E tem que registrar no caderno. Porque se a tia Paula ficar lendo tudo, assim, nosso vídeo vai ficar enorme, né? Então, a criança pega, ela lê devagarinho, bonitinho, junto com a mamãe, com o responsável, e vai registrando no caderno. Tudo bem, meus amores? Então, mão na massa, porque na próxima aula a tia Paula vai corrigir com vocês. Tudo bem? Fique com Deus e até daqui a pouco, né? Beijo, meus anjos.